O nosso anime começa com o nosso protagonista sendo teleportado para outro mundo. E parece uma elfa e uma menina gato. Ela diz que ela foi ela que invocou o nosso protagonista para esse mundo. Só que as duas discutem por causa que uma invocou, mas uma só que invocou. Então as duas discutem, elas falam sobre o protagonista. Ele ser um cara estranho, porque elas invocou e apareceu esse cara, então o protagonista tem uns pensamentos meio suspeitos com elas duas. Então as duas falam que ele foi teleportado pela torre da chuva do Estelar, onde elas invocou ele, né? Então corta para outra cena que o protagonista está pensando como que será ele com elas. E tem uns pensamentos meio sus que eu não posso nem ver, né? Mas eu coloquei aqui. Espera. Então as duas ficam discutindo que foi ela, uma das duas que invocou, ela fica lá e ele fica pensando como uma garota consegue mesmo. Quando ele era só uma pessoa normal, ele não tinha amigos, ele era sozinho, desde criança. Então corta para a cena do diabo, então ele fala. E quando começou a jogar, ele desafiou no jogo, ele era o cara mais forte, né, do jogo. Então ele fala para as duas se cumprimentarem perante ele. Então ele faz uma invocação e ela falou: o jogo está me ajudando. Se eu agir como Lorde Demônio, vai dar tudo certo. Então o protagonista ordena vocês duas dar a mão e fazer as pazes, sorrindo. Mas uma delas falou que não ia cumprimentar uma elfa gorda. Então por esse tipo de uma magia que faz as duas dar a mão. Então depois disso o protagonista vai para outro lugar. E quando eles estão andando em campo, elas estão vendo suas argolas e elas se sentem meio tristes porque tá acontecendo isso com elas. Então o protagonista vai andando e vai pensando o que ele tá fazendo. Já que o protagonista, ele tá meio confuso com isso, então ele lembra do anel. Que quando ele tava jogando, ele colocou esse anel, que dá a habilidade dele, que ele não se afeta pela habilidade. Então as pessoas que atacam são afetadas. Então por campos ele vai andando e vai chegando perto da cidade, mas por enquanto o campo ainda tá bem longe. Então sua elfa vai comentando várias coisas sobre ele. E elas têm um grande respeito, viu? Aí eu fiquei impressionado. Então o protagonista para e chama elas duas. E as duas viram pra trás e as duas começam a discutir de novo, como sempre. Meu Deus, isso tá ficando cada vez mais bom. E nossa elfa, com um grande respeito, fala pro nosso protagonista e ela se apresenta como Sarah Lee. E nossa outra menina gato, que o nome dela é Ren Galeu. Ou Ren. Vamos chamá-las de Ren e Sarah. Então a Ren fala que ela queria ser uma aventureira. Só que ela era muito tímida pra isso, então nosso protagonista, como ele é um grande gentil, ele foi embora na frente. E o nosso protagonista fala que ele é o nosso protagonista, mas eu esqueci o nome dele, que é... E a nossa elfazinha fica toda animadinha. Ele é o Lorde Demônio temido. Então ela fica impressionada que é o Lorde Demônio. Só que ele foi reencarnado em um jogo que ele tanto gosta. O nome dele é Diablo. O nome do nosso protagonista no anime. Então quando nós para a cena da cidade, onde eles estão chegando lá. E o primeiro lugar que o nosso protagonista e essas três vão parar dentro de um... Como posso dizer? Tipo de um apartamento de aluguel. Então a nossa servente, o nome dela é... Provavelmente eu esqueci o nome dela, mas o nome dela é... Pô, mas ela tá vestida de Raiden, mano. Então como que eu posso resistir isso? O nome dessa atendente é Mei-chan. O nome da nossa atendente é Mei-chan. E ela se veste como uma Waido.
Então nosso protagonista meio confuso com isso. E essas duas loucas falam que elas querem alugar o quarto junto com o protagonista. Só que a atendente falou, se eles ficarem brigando muito, elas vão botar ele pra fora. Então, corta a cena no quarto, onde estão os três lá. Ele fala que isso é meio constrangedor, porque duas meninas moraram no mesmo quarto que eles. Isso é bem estranho. Ele pode ter pensamentos bem puros com elas duas. Isso percorre a mente do nosso protagonista, que já não é meio bom das ideias, já fica mais louco. Mas aparece uma maga chamada... Oh, merda. Ela se chama Hei-chan. Não, Celeste, o nome dela é Celeste. Ela é uma maga desse país e ela é bem forte. Ela fica um pouquinho ansiosa sobre o nosso protagonista. Ela quer saber como é a história do protagonista. Então corto pra uma cena que ela está sentada junto com o protagonista numa mesa conversando. E nossa querida elfa é muito comilona, cara. Você nunca viu isso, ela come demais. Então, enquanto isso, a nossa Celeste fica conversando. Então, cortamos para a cena que a nossa menina gato está conversando com a Celestine. Elas dão um papo conversando. E quando a Celestine levanta, ela está perguntando para o nosso protagonista Diablo. Que respondendo a pergunta dela, fala sobre outros negócios importantes. E o cara fica meio bravo. Então nosso protagonista encara ele. Só que ele fala com a nossa menina gato. Ele falou que queria conversar com ela lá dentro do quarto. Ixi, cavalo. Então o protagonista fica meio assim, porque ela tava agindo desse jeito. Então corta pra cena que ele estava pensando sobre os planos dele. E um segredo terrível que pode tê-lo com ainda. Então, já não perdendo tempo, o nosso protagonista já tem uma razão de choque e pega ela e leva ela pro quarto. E ela mente, né? Fala que era pra soltar ela. Só que nossa querida elfa comilona estava comendo comida, então ela não estava muito ligando pra isso. Então ela fica meio chocada com isso. Então ela come devagar, ela come até rapidinho. E nossa querida amiga gata tava pedindo ajuda, só que não. Só que nosso protagonista tava indo conversando com ela. E ela estava dentro do quarto toda tímida, porque nosso protagonista estava lá dentro.